Suécia tem finalmente as portas abertas à adesão à NATO. Erdogan levantou o veto da Turquia na véspera da cimeira da Aliança Atlântica. Debate aceso entre Pedro Sánchez e Alberto Núñez Feijóo no caminho para as legislativas, mas pouco trouxe aos espanhóis em termos de propostas de futuro. Protestos em massa nas estradas de Israel após Parlamento aprovar em primeira leitura a reforma judicial proposta pelo governo. Depois de meses de adiamentos e longas negociações, a Suécia poderá finalmente aderir à NATO. Na véspera da cimeira da Aliança Atlântica em Vilnius, na Lituânia, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan concordou finalmente em levantar o veto e recomendou ao Parlamento da Turquia que ratifique a adesão da Suécia. Uma boa novidade para todos, segundo o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg. This is good for all of us. This is good for Sweden. Sweden will become a full member of the alliance. It's good for Turkey, because Turkey is a NATO ally that will benefit from a stronger NATO. And then, of course, it's good for the whole alliance. Poucas horas antes, os intensos esforços diplomáticos pareciam complicar-se, sobretudo depois de Erdogan ligar a adesão da NATO à da Turquia à União Europeia, em ponto morto há vários anos. Um encontro com o presidente do Conselho Europeu terminou com Charles Michel a indicar a vontade comum de redinamizar as relações com a Turquia. A luz verde de Ankara à Suécia poderá permitir também a Erdogan progressos no pedido de caças F-16 durante o encontro com o presidente norte-americano Joe Biden. França, Alemanha e Reino Unido felicitaram o desbloqueio da adesão sueca à NATO, que deve ainda ser também aprovada pela Hungria. Mas o primeiro-ministro Viktor Orbán já se tinha comprometido a não ser o último a dar o aval, deixando entender que poderá agir rapidamente. Os líderes da NATO reúnem-se a partir desta terça-feira em Vilnius, capital da Lituânia, com uma questão a menos para resolver: a adesão da Suécia à Aliança Atlântica. Isto depois de a Turquia ter retirado o seu veto. Um bom começo no momento em que se pretende passar uma mensagem importante à Rússia, a de que os países que dela fazem parte estão unidos e que a adesão da Ucrânia não é uma miragem. Para o presidente ucraniano é preciso, pelo menos, um sinal claro. Надзвичайно активно працюємо цими днями, ще активніше, ніж будь-коли, і хоч ця робота майже на 100% зараз. За лаштунками її значення не менше, ніж будь-якої публічної роботи. Все розуміють, кожен лідер, кожна держава, навіть якщо озвучуються різні позиції, все ж очевидно, що Україна заслуговує бути в Альянсі. Не зараз війна, але нам потрібен чіткий сигнал. І сигнал потрібен саме зараз. Para além do apoio a Kiev, está na ordem do dia um plano para enfrentar uma possível ameaça russa. Os aliados terão chegado a acordo sobre os planos de defesa que definem a forma como a aliança responderá a um eventual ataque. É precisa uma nova estratégia para lidar com Moscovo. Nos próximos 2 dias, a missão é convencer a Rússia de que a NATO está não só unida como empenhada em apoiar a Ucrânia. Para isso é necessário um esforço coletivo que permita aumentar o seu financiamento. Todos os membros devem contribuir com 2% do seu PIB para as despesas de defesa. Atualmente, apenas 7 o fazem. O número de mortos na sequência do ataque russo de domingo a um centro de distribuição de ajuda humanitária em Orikhiv, no sul da Ucrânia, subiu para 7. As equipas de resgate encontraram mais 3 corpos entre os escombros. As buscas neste centro localizado numa escola já terminaram. Segunda-feira, o governador regional tinha já classificado o bombardeamento como um crime de guerra. Os voluntários que tinham ajudado na evacuação de pessoas das ruas inundadas após a explosão da barragem de Nova Kakhovka estão agora a remover os destroços deixados pela passagem das águas. Na região de Kherson sobrou pouca coisa aos habitantes. Жалко всех людей, которые попали под затопление, то что у них все, они уже остались без жилья, все пропало, а даже стены уже рушатся, потолки, все, крыши.
O Serviço Estatal de Emergência da Ucrânia partilhou um vídeo dos bombeiros sob o bombardeamento inimigo enquanto extinguiam um incêndio na região de Donetsk. Os soldados da paz foram obrigados a procurar abrigo. Ninguém ficou ferido. The past weekend marked 500 days since Russia launched its full-scale invasion, and as the Institute for the Study of War says, an unprovoked war of conquest against Ukraine. The think tank adds the Russian military intended to take Kyiv in 3 days, but failed to accomplish any of its intended objectives in Ukraine. In its latest intelligence update, the UK Defence Ministry says after a lull during June 2023, over the last several days, Bakhmut has again been the site of some of the most intense fighting along the front. Ukraine's Deputy Defence Minister says that the country's forces have registered a definite advance on the southern flank of Bakhmut. Now, the UK Defence Ministry says Ukrainian forces have made steady gains to both the north and the south of the Russian-held town, adding that the Russian defenders are highly likely struggling with poor morale, a mix of disparate units and limited ability to strike Ukrainian artillery. Now, the Russian leadership will most certainly see it as politically unacceptable to concede Bakhmut, which has a symbolic weight as one of the few Russian gains in the last 12 months. However, there are highly likely few additional reserves to commit to this sector. The Institute for the Study of War says Ukrainian forces have secured and retained the initiative and are conducting counteroffensive operations along most of the front line, with the Russian forces almost entirely on trying to hold on to the Ukrainian lands they still occupy. With Western assistance, Ukraine has ensured its independence, but faces the critical task of liberating the strategically vital territory still under Russian control. No meio de uma onda de calor, Espanha assistiu na segunda-feira a um aceso debate entre os dois principais candidatos à chefia do próximo governo. Durante pouco mais de 100 minutos, o atual líder do Executivo e o da oposição interromperam-se mutuamente, acusaram-se de mentir e passaram ao lado de questões de fundo. Ninguém é perfeito, como reconhecia o socialista Pedro Sánchez. Lo que le digo a los españoles es que yo no soy perfecto, no aspiro a serlo, he cometido errores. He tenido un mandato absolutamente difícil, inédito, con una pandemia y una guerra ahora mismo en las puertas de Europa. Pero ¿sabe lo que le digo, señor Feijóo? Que yo soy un político limpio. Soy un político limpio. O conservador Alberto Núñez Feijóo apelou a uma maioria sólida e recordou as incoerências do governo de Sánchez ao apoiar-se na extrema-esquerda. No le diré al señor Zelensky que le voy a ayudar militarmente y una parte de mi coalición diciendo que lo que hay que hacer es rebajar el gasto y filtrar con Putin. Yo eso no lo voy a hacer, señor Feijóo. ¿Puedo hablar? Soy un político europeísta, atlantista y constitucional. Sánchez relembrou os acordos do Partido Popular com a extrema-direita nas regiões e autarquias, necessários também a nível nacional para governar, dizem as sondagens, coisa que o líder do PP não descarta. As principais estradas de Israel foram ocupadas ao início da manhã por milhares de manifestantes e ativistas que se opõem à controversa reforma judicial, bandeira do governo de Benjamin Netanyahu. A polícia usou canhões de água para dispersar os manifestantes em mais um dia de resistência e deteve mais de 20 pessoas. A oposição alega que a legislação que elimina a capacidade do Supremo Tribunal de rever e anular decisões governamentais é feita à medida dos problemas judiciais do primeiro-ministro. Para os organizadores dos protestos, é a democracia que está em risco. They are running like crazy to do the legislation without any achieving a consensus, and at the end they are risking our country. As a right-wing man, political opinion man, I think and I'm convinced that the way things are going here are very bad for us as a democracy. O reacendimento dos protestos em massa contra a reforma e contra o governo acontece horas depois de o projeto de lei ter sido aprovado em primeira leitura pelo Parlamento israelita. Mas o conservador Benjamin Netanyahu detém uma confortável maioria parlamentar
depois de ter formado uma coligação com partidos de extrema-direita e ultra-ortodoxos. As autoridades japonesas estimam em pelo menos 6 mortos o balanço das vítimas das chuvas torrenciais que provocaram vários deslizamentos de terras no sudoeste do país. Pelo menos 3 outras pessoas estão dadas como desaparecidas. Os níveis de precipitação bateram recordes na região de Kyushu, onde, de acordo com os serviços meteorológicos japoneses, foram registadas as mais fortes chuvas de sempre, obrigando a deslocar centenas de milhares de pessoas. A Islândia registrou esta segunda-feira o início de uma erupção vulcânica considerada de fraca intensidade, numa área não habitada a cerca de 30 km da capital Reykjavik. A erupção produziu-se em Litli-Rutur, a poucos quilómetros dos locais onde se registaram anteriores episódios de atividade vulcânica em março de 2021 e agosto de 2022. A Proteção Civil islandesa apelou às pessoas para se manterem afastadas do local, mas indicou que a situação atual não representa grande perigo. O antigo médico da equipa de ginástica dos Estados Unidos, Larry Nassar, condenado à prisão perpétua por agressões sexuais contra 265 atletas, foi esfaqueado na prisão de alta segurança de Sumterville, na Flórida. Nassar foi atacado por outro detido que lhe terá desferido uma dezena de golpes no estômago e no pescoço, antes de ser resgatado pelos guardas, de acordo com o responsável dos funcionários da prisão, que precisou que o antigo médico se encontre hospitalizado num estado estável.